Mas o estudo que fizemos no ano passado, Sim. tanto Maracuene, Manhissa, Macia, não é? Macia e Choque. Macia é Bilene, do distrito de Bilene e Choque, portanto, na região sul de Moçambique. Sim, sim. Ela revelou que as crianças começam muitas das vezes a ter este contacto, esta informação sobre sexo. Né? Não falando da sexualidade, sim. mas sobre o sexo com 10, né? 11 anos, tanto na quinta, sexta classe, e não tem de fato capacidade de filtrar. Exato. Não é? A informação. A informação. O que mostra de facto outro perigo aqui. E nós também, como pais, não temos a capacidade de gestão, tanto de diálogo ou de gestão das relações com as nossas crianças. Exato. Exato. Ainda para não perder o fio. Olha, nessa questão que está a colocar, o que acontece? Esta mesma criança que eu não consigo ter o domínio, o controle, não é? Do que a criança está a consumir ou que está a acontecer com esta minha criança, ou este meu filho, esta minha filha. O que nós podemos verificar? Por exemplo, a questão de crise de identidade. A criança, quando ela passa, o que é isso? Isso acontece na fase da adolescência, quando a criança é uma transição, uma fase de transição, não é? Então, esta criança passa, ela quer experimentar. Ela quer, só para salientar o que está a dizer, ela quer experimentar tudo. Então, imaginemos que ela tem acesso a tudo. O que este indivíduo vai experimentar? Droga, vai experimentar tudo na vida. Por quê? Porque ela está aquilo que nós chamamos num mundo irreal, um mundo que não existe, na verdade, porque quer se firmar dentro da sociedade. Então, o que é que nós temos que ter o controle, nós, os pais? Ou, por exemplo, se nós temos pais que têm condições, querem com que os filhos tenham acesso a tablet, etc. Tem um sistema onde a criança só tem acesso a informação, conteúdos infantis ou educativos só. Então, essa criança não pode aceder, por exemplo, o Facebook não pode aceder, o WhatsApp não tem acesso, só tem informações educativas. Então, essa pode ser uma forma de eu ensinar a minha criança, instruir a minha criança, porque eu devo mostrar por que pai está a fazer, ou por que mãe está a fazer, por que mãe está a dizer não pode mexer tablet às 22, às 23, por que nesta idade não pode. Não é só proibir, é preciso informar. Um dos maiores erros que nós, os pais, temos, ou mães que temos, nós não informamos, não educamos. O que nós fazemos e nem dialogamos. Exato. Esse é outro problema. Já falamos aqui várias vezes que nós temos um déficit, né? Porque, aliás, que inclusive já falamos que precisamos de escola de diálogo. Né? Temos que aprender a dialogar. Olha, por exemplo, vamos lá olhar para uma menina, que nós sabemos que socialmente é o grupo mais vulnerável dentro da nossa sociedade. Mas nós sabemos que as meninas sofrem assédio, não só meninas, sejam jovens, raparigas, adultos, sofrem assédio, seja na área laboral, seja nas instituições de ensino. Então, imaginemos a sua criança tem 13 anos, 14 anos, ela sofre assédio com um professor e o pai é narcisista. O que o pai vai dizer? É por causa desse teu corpo. Não sei se você percebe. Ele acusa. Ele não apoia. Não é empático. Exato. Então, ele não senta para... O que aconteceu, filho? O que está acontecendo? E a outra coisa, esta criança não tem a capacidade de ter uma abertura, no sentido de expor aquilo que lhe apoquenta, as dificuldades emocionais, os desafios em questões de assédio sexual que passa onde? Na escola. Por quê? Porque em algum momento essa tua blusa, essa forma de vestir, eu disse, Joana, não podes comprar sainhas para essas crianças. Está a ver o que está passando? Não sei se já percebi. Porque a falta desse diálogo também, que é inerente, é importante dentro da família. Então, os pais que não dialogam, não sentam com as crianças, começam a instruir, sim. Eu acho que então, porque estamos a ver falar aqui narcisismo, que até chegamos a ter essa questão das crianças, é que o narcisismo impede a criação de um espaço, ou impede o surgimento de um espaço seguro para diálogo. Exato. Para uma comunicação saudável, para uma resolução de diferenças ou de conflitos a nível da família. Exato. Ele impede. E isto também é ligado às normas sociais, não é? certeza. A ideia da legitimação de poder. Exato, não é? porque ele também se ancora, o homem, se for o homem, nesse Exato. caso. Também temos mulheres narcisistas, é verdade. Claro. Então, só que o que acontece é que essa falta
de espaços seguros, do ambiente saudável no nível da família, porque prejudica a todos. Prejudica o próprio homem, que é homem ou mulher que narcisista, fica prejudicado. Né? As crianças na família do lar ficam prejudicadas, porque já percebemos aqui, por exemplo, a questão da relação escola e casa, por exemplo, família. Mas qual é a solução que nós podemos ter, ou então alternativas de solução para uma questão? Primeiramente, sabemos identificar esse transtorno, que já foi dito aqui, é um transtorno. Exato. Temos como identificar quais são as soluções, o que pode ser feito, porque nós sabemos que, pelo que estamos aqui a conversar, boa parte das famílias tem pessoas narcisistas. Exato. Como é que se pode resolver esse assunto? Parece engraçado. Ok, eu antes de responder, mas queria só falar um pouco do narcisismo também dentro já da relação. Estava a falar homem e mulher. Porque nós falamos só relação pai e filho, etc. Mas também é muito comum, por exemplo, se não me compra presente no dia 14, não me compra presente, você não me ama. Você não me ama, então... Independentemente das condições que você tiver ou não. Sublinhando que dia 14 é o presente para os dois. Né? Quer dizer que homens e mulheres devem receber. Já sabemos, mas sabemos que questões sociais, não é? Então, parece que as mulheres estão exatamente. E beneficiadas. O homem tem que comprar. Tem que comprar. Tem que investir bastante. Exato. Se não há caflã, não é isto. Mas também, dizendo, há exceção, há pessoas, né? Há homens que recebem. Sim. Precisamos trabalhar muito nesse aspecto. Então, o que acontece, falando já na relação a dois, então, se não me dás, então você não me ama. Veja lá o X, a fulana recebeu o presente do marido, deu-lhe o último carro, deu-lhe o último, sei lá quando. Então, começa a comparação. Isso para quê? É para diminuir a sua masculinidade. Então, quando você começa a sentir-se inútil, porque o narcisista é isso, ele nunca, não é, assume as suas responsabilidades. Então, e nem impacta. Exato. E empate. De empatia. Empatia, exato. Então só quero abrir e fechar parênteses, porque, de facto, eu acompanhei uma história, por acaso foi em Nampula, acredito que também em outros lugares pode estar a acontecer, em que a moça, portanto, completa anos dias antes do 14 de fevereiro. E o namorado, portanto, proporcionou presente, né, para o seu aniversário. Então, dia 14 já não tinha presente. Condições para ter um presente. E, de fato, sofreu um pouco isto. Quer dizer, eu gastei o dinheiro no seu aniversário. No aniversário, já não tenho mais dinheiro, mas parece que isso gerou um outro problema. Era só para abrir e fechar parênteses, que talvez seja um desses casos. Exato. Mas, na verdade, onde que eu estou aí? Na verdade, quero responder a sua pergunta. O que devemos fazer? Não é? Dentro das relações a dois, eu preciso entender alguns sinais. Um dos sinais é de comparação. Não é? Então, o meu parceiro, a minha parceira, começa a me comparar. Está a ver aquele corpo do fulano ou da fulana de X? Se tivesse aquele corpo malhado da fulana ou do fulano de X, se tivesse aquele carro, etc. e tudo mais. Esse é um dos indicadores. Então, para podermos lidar, eu consigo já perceber que o fulano ou a fulana é narcisista. Então, eu preciso começar a trabalhar a retaguarda nesta relação. Então, e que às vezes podemos verificar isso até no namoro. No namoro, exato. Então, há outro aspecto que é preciso tomar atenção, não é? É a verbalização das palavras. Atenção aí em casa, estamos a falar de sinais não é? Que nós temos que ter atenção, não é? Para percebermos se estamos diante de narcisista ou não. Falei de aqui, porque pode ser homem, pode ser mulher. Então, primeiro é a questão da comparação, não é? E depois... Exato. Para além da comparação, os aspectos verbais, as palavras, como eu falo com a minha parceira ou com o meu parceiro, dita muito agressividade. Aí eu percebo que do nada ele é agressivo, ela é agressiva comigo. Não é? E sempre tem não só uma violência verbal, mas também física em algum momento. Então, e chantagens. Então, nós temos que ter cuidado com os sinais de chantagem. Começo a chantagear a minha parceira. E depois essas pessoas geralmente até são muito amorosas quando entendem. Exato. Não é? Mas combinada, o clima... Quer dizer, temos um sol que de repente vem chuva. Né? Sim, é aquilo que estávamos a dizer no início. O narcisista ou a narcisista só é amável ou amorosa ou amoroso quando necessita de alcançar algo, mas depois de usado como tapete,
Acabou aquele sentimento, aquele amor, aquele sentimento, aquele afeto. Ou para mostrar a outras pessoas, não é? Que não, eu amo de facto a minha parceira ou o meu parceiro. Então, temos a olhar também para essa questão, como a pessoa verbaliza, fala, etc., controla, etc. Alguém que também sempre acusa o outro, ou a outra, neste caso, de ser responsável por seus fracassos. Exatamente. Ou de seus erros. Ou de alguma coisa ruim que ele tinha feito. Então se acusa sempre o outro como sendo culpado. Olhando mesmo para essas dinâmicas, olhando já o homem no seu biopsicossociocultural e espiritual, olhando mesmo na esfera espiritual, o que é que nós encontramos? São esses demônios da tua família. Eu não estou a conceber por causa desses espíritos da tua família. Não estou a conseguir ganhar emprego, sempre ganho emprego. Não sei se está a perceber. Então, eu não tenho sorte por causa exato. Sempre buscamos até espíritos, não é? Que vão participar nesse elemento meu como um indivíduo que em algum momento não quer aceitar o meu fracasso, porque em algum momento talvez não preparei bem o meu CV, talvez não me apresentei como deve ser na entrevista, não é? Ou não foi um funcionário que em algum momento respondeu àquilo que são as expectativas do patronato. Então eu vou começar, tá vendo? Se é por causa dessa tua coisa, por causa da sua mãe que eu fui na tua casa no dia X ou do seu pai, etc. Então começamos sempre. Tem que existir bode expiatório. O narcisista ou até alguns podem culpar os próprios pais. Que eu não tenho sorte por causa do meu pai, por causa da minha mãe, meu avô, minha avó, porque são feiticeiros. Houve um estudo que foi feito, uma mulher que quer processar os pais. Me perguntaram por quê? Porque eles me nasceram. Só isso. Então, processá-los porque nasceram. Sim. Então minha vida não está a andar. Não. Minha vida não está a andar. São aqueles insólitos, né? Exato, porque nem si. Então, essa é outra coisa. Saindo já um pouco da relação, porque é muita coisa, na verdade, que poderia aqui dar, mas esses são os indicadores chaves que eu tenho que perceber o meu parceiro, a minha parceira, como é que se comporta comigo. E a outra coisa é não me assumir ao público. É difícil, às vezes, dependendo do teu status social, não é? Pode, assim como não te assumir em público, não é? Então, se o teu status social fala, é daquele boom, tem aquele estrondo, exatamente. Obviamente, vou te abraçar, estarei contigo colado, etc. e tudo mais. E dois, também tem ciúmes obsessivos. Não é? Porque apresenta este indivíduo, ou esta mulher, ou este homem, para ou com a sua parceira ou com o seu parceiro. Então, temos que também tomar muito cuidado com essa questão de ciúmes obsessivos. Esse batom, essa forma de vestir, acha mesmo que é próprio para uma mulher. Mas quando está lá fora, consegue elogiar a colega. A mesma colega que está lá. Exatamente. Está um estranho, né? Exato, mas quando está... Mas essa questão do ciúme obsessivo também me remete à questão agora do controle dos telemóveis, por exemplo, do parceiro ou da parceira. Né? Aquele desvio de chamadas. Exatamente, para poder controlar com quem está a falar com que conteúdo de mensagem. Né? Então também faz parte de um comportamento narcisista. Então, e para fechar este ciclo, qual é a finalidade dele? É depois chantagear, vou me suicidar. Ele faz isso. Então, para que é para tocar o seu emocional. E culpabilizar que a minha morte ou meu suicídio é a sua culpa. Sendo manipulador, o que ele procura é mesmo afetar o seu emocional. Ele não quer se matar, só quer manipular. Sim, ele quer manipular porque ele percebe que já perdi. Eu perdi, aqui já não tenho controle. Então eu tenho que buscar elementos para manipular, para ter de volta a minha vítima. Não sei se é assim, porque sempre tem as pessoas como um vítima. Agora, há um ponto. O narcisista geralmente das suas vítimas, ele costuma também obter uma espécie de colaboração para ele se manter até quebrar o ciclo. Sim, correto. Então, se a vítima, neste caso, não perceber que está numa situação com um narcisista, manipulador, e romper, a pessoa, neste caso ela ou ele, vai alimentar aquela relação, o comportamento do narcisista até as últimas consequências. E os dois ficam prejudicados, porque o narcisista não melhora, não muda, não se cura do seu transtorno. E a vítima fica prejudicada, violentada fisicamente, psicologicamente. E se surgem filhos daquela relação, também sofrem por causa disso. Aliás, ainda acrescentar que um deles... Não, ou se calhar a sobrevivente ou a vítima acaba às vezes se afastando da família. Sim. Não é? Tipo, sim. A fulana antes de se casar estava mais presente aqui. Sim. Né? Ou de amigas também, encontros sociais e tal. Exato. Mas de repente casou-se e desapareceu.
Exato. Além disso, um outro fenômeno muito estranho, não sei se já acompanhou, acredito que já acompanharam, quando chega esse processo de cerimônia, por exemplo, casamento, as filhas querem casar, em particular as pessoas que mais sofrem são as mulheres, não é? Então, o que acontece, eu acredito já acompanharam esses episódios, a filha quer casar, o pai ou a mãe narcisista, casar para quê, filha? Com quem nós vamos ficar aqui? Não acha que fica conosco? Já estamos débeis, queremos alguém para nos cuidar. A filha pode dizer, não, eu vou criar condições. Não, não sei se já percebeu. Isso tudo. Mas às vezes, até nesse caso, são os filhos ou as filhas que têm uma renda que sustentam a família, certo? Contribuem, vamos dizer assim, contribuem. Então, os pais, o medo de perder aquela pessoa que era fonte de renda. Precisam manipular para que a pessoa mantenha. Exatamente. Abdicar de sua própria felicidade, de sua própria afirmação, construção de sua própria trajetória de vida com seu parceiro ou parceira. Os pais pensam primeiramente em si. Exato. Eu te criei, então não pode aparecer. Não pode abandonar os pais. É um fenômeno que acontece nas festas de fim de ano, Natal e fim de ano, não é? Em que o casal, vamos lá, por exemplo, no meu caso, nós não comemoramos o Natal. Natal sim. Mas comemoramos o dia de família. Nós somos muçulmanos. Então. Mas, no entanto, quando chega esse período, nós combinamos, para o dia da família, vamos passar com a minha família, de onde eu venho, das minhas origens. Fim de ano, vamos passar de onde a minha esposa vem. Portanto, ou no ano seguinte mudamos, enfim, mas de alguma forma, né, esta dinâmica acontece. Mas há famílias em que, quando chegam essas vésperas, seja o dia 25 ou final de ano, tudo é sempre de um lado. Tanto para o outro lado não há programa nenhum. É porque o manipulador está a ganhar nesse momento. Porque ele puxa para um lado que lhe convém. E o outro, que é a vítima manipulada, não percebe que está sendo manipulado porque quer agradar o manipulador, que é narcisista. Exato. E isso dali vem aquela questão que ele ou ela que acaba afastando-se da sua família, das suas relações de amizade, porque o manipulador ou a manipuladora quer ter o controle de todos os vínculos de relacionamento que favoreçam um espaço dele ou dela como manipuladora narcisista ou narcisista. Né? Exato. Sim, há uma música muito interessante da velha guarda, que é cantada por Minga, né? Ela diz, o título é Mamá. Não é mamá. Então, eu conheço este, não é bom. Conheço este, não é bom. Conheço aquele, para cima, nenhum homem presta aqui. Sim. Não sei se já percebeu. Então, tu percebes que é uma mãe narcisista. Então, ela só quer, conheceu o Francis, temos aquilo que os meus interesses, vai alimentar os meus interesses. Assim que termina os meus interesses, vamos atacar o outro. Não sei se percebe. Então, são fenômenos que precisamos tomar muita atenção. E refletir, né? A volta deles. Exatamente. Isso já estou a falar já das mulheres, no caso que elas querem construir as suas famílias. Então, elas também têm que olhar para esses sinais dos pais, não é? Essas falas dos pais, etc., não é? E nas crianças também. É preciso com que as crianças, já para caso das crianças, e elas têm, é preciso, seja adolescente ou jovem, tudo, precisamos olhar para uma coisa muito interessante. Precisamos, essas crianças, esses adolescentes, precisam ter não só os pais, não é? Como alguém que elas possam manifestar ou falar abertamente o que estão a passar. Pode ser tio, né? Tanto paterno ou materno, dependendo da pessoa, que elas têm essa confiabilidade, né? Que elas criam esse vínculo emocional. Sempre existe alguém na família, para além dos pais, seja avô ou avó, que elas possam expor as suas dificuldades. É claro que é um pouco difícil, porque a repreensão sempre vem logo na hora. Está a mentir, por quê? Porque ainda é menor. Eu, como detetor de poder sobre esta criança, ou esse meu filho, ou minha filha, automaticamente a credibilidade estará mais para mim, eu como narcisista, e não a minha criança. Mas é preciso com que a criança, ela... E outra coisa que é importante, eu acho que esses temas não podem só serem vistos como serem tratados só aqui, não é? Elas deveriam ser tratadas também nas escolas. E nas comunidades. Começando das comunidades, porque, na verdade,
tudo começa na comunidade. E, na verdade, nem começa na comunidade, tudo começa na família. Porque esses processos reflexivos, não é? Às vezes são seletivos em termos de temas. Não é? Acho que seria interessante, de facto, focarmos a tocar essas questões na esfera, porque em todos os assuntos nossos aqui, na verdade, eles mostram que eles perpassam pela família, pela comunidade, grupos religiosos, de todos os sentidos, de modo que nós precisaríamos, na verdade, abordá-los com muito mais frequência em todos os setores para podermos criar ou termos sociedades mais saudáveis, indivíduos mais saudáveis, famílias mais saudáveis, porque, como já vimos em outros programas, a sociedade está mentalmente doente. E nós acabamos naturalizando, tornando como se fosse normal aquilo que não é normal, é um transtorno, são patologias, são doenças de lato sensu. Então, nós precisamos aprender a conversar, a dialogar, a ouvir ou escutar, aprender a receber críticas e ver aqueles nossos críticos como até nossos aliados, porque nos ajudam a perceber algo em nós que nós mesmos às vezes não percebemos e como podemos melhorar ou até refletir se algo é uma questão para melhorar ou se o outro está equivocado, mas pelo menos e procurar ajuda também, procurarmos ajudas, exatamente. Neste caso, serviço de saúde, não é? Assistência a uma psicoterapia e por aí vai. Então eu creio que aí nós poderíamos ter uma sociedade melhor nesse sentido. Bom, e minimizar questões de violência de todo gênero. A nossa realização já nos disse, já estouramos o tempo. O tempo voa, a conversa muito animada. Mas vamos abrir esse espaço para o vamos lá combinar, né, para fecharmos. Temos uma mensagem que gostaria de deixar para o nosso público, em forma de vamos lá combinar. Algo que deixa-nos todos a refletir e tomarmos uma ação. Exato, vamos combinar. Se eu sou pai, sou mãe, e acho que emocionalmente não estou preparado para ter filho, é prático não ter filho. Vamos combinar. Não trazer um ser na terra para servir de escravo das minhas necessidades, da minha obsessão, como pai ou como mãe. Vamos combinar. Criar uma sociedade saudável, uma sociedade que possa proporcionar mais conversa, diálogo e, acima de tudo, respeito. Vamos lá combinar. Acho que também é bastante forte. Né? Temos que começarmos a olhar para nós mesmos, começarmos a olhar com crítica também, aceitarmos o que não está bem em nós e avançarmos para buscarmos ajuda ou solução disto, porque no final, se deixarmos andar, vamos nos prejudicar e vamos prejudicar as pessoas, portanto, próximas a nós, sobretudo a nível da família, que é da família que se chega, de família em família que se chega a uma sociedade como todo. Estaríamos a destruir, naturalmente, não a construir a sociedade tal como almejamos todos nós. Chegamos ao fim. Chegamos ao fim, tempo estourado. E essa questão que o Raul de facto trouxe, somos preparados para fazer filhos, mas não para ser pais. Então temos que de facto procurar nos prepararmos, termos ciência das responsabilidades, deveres, obrigações de sermos pais melhores, pais e mães neste caso. Né? E acho que escola de paternidade também é importante. Devemos criar uma escola, instituto superior, universidades de paternidade. Muito obrigado pela sua audiência, continue nos acompanhando, vai a campainha, vá mesmo a essa campainha no nosso canal e clique, subscreva-se e acompanhe todas as novidades da Gênero TV. Até a próxima. Tchau.